Então agora, nesse vídeo, nós vamos estudar um pouco como escrever uma onda de uma maneira matemática. Porque se nós vamos estudar essa onda, né, fisicamente, uma das propriedades, uma das exigências que devem ser feitas é que nós devemos ser capazes de escrever, né, esse fenômeno de uma maneira matemática, né? Então, como escrever uma onda de uma maneira matemática? Bem, vamos começar aqui, né? Olhando esse desenho aqui, que é o mesmo desenho anterior, mas agora eu coloquei aquela onda no eixo X e Y. A primeira coisa que nós vamos fazer é identificar a amplitude máxima dessa oscilação, tá certo? Então, se nós pegarmos um ponto qualquer aqui, que nós vamos chamar de ponto Z em cima, por exemplo, de uma corda, tá certo? O ponto Z da corda, que quando a gente estiver gerando essa onda na nossa corda, esse ponto Z vai ser identificado na posição X1, tá? Então, o ponto Z, ele vai ficar oscilando aqui, como a gente viu, na vertical. E a oscilação vai ter um tamanho máximo aqui no eixo Y, que a gente chama de amplitude máxima de oscilação no eixo Y, certo? Observa que essa onda, né, o tamanho do comprimento de onda aqui do zero até o ponto que se repete, né, ele também vai ter uma distância, um tamanho dado de acordo com o valor aqui encontrado no eixo X. Então, nesse caso, X representa todas as posições de pedaços do meio, né? Existe X1, X2, X3, X4. Cada X vai ser, eu estou estudando um pedaço diferente da minha corda, que vai estar oscilando de uma maneira diferente à medida que a onda vai passando. Então, essa onda que a gente desenhou aqui, ela tá parada. Mas, na verdade, nós vimos na animação que a onda, ela não é um fenômeno parado, ela está em movimento, ela se desloca no tempo, certo? Então, para encontrarmos a posição do ponto Z em relação ao eixo Y, também temos que conhecer o momento exato, né? O Z está aqui nessa posição X1, na altura Y1, mas em que momento que a onda estiver passando, não tá lá, né? No tempo T1. Então, tem que ter exatamente que conhecer a posição, né? E o tempo, para poder achar a posição de oscilação. Não há como um desenho bidimensional representar uma onda, porque o desenho bidimensional, ele é parado, né? Então, para completar esse desenho que está parado aqui em função de X, o que eu vou ter que fazer é que eu vou ter que também descrever, através de gráfico, tá? A minha oscilação em função do tempo, tá? Então, olha só, nós temos aqui um segundo gráfico, onde o eixo X ele não é mais uma função da posição do ponto na corda. O eixo X agora é a minha oscilação em função do tempo, à medida que o tempo passa, como está a oscilação, né, dessa dividida minha onda. Então, ponto Z aqui, ó, ele tá oscilando aqui nessa posição, à medida que o tempo passa, ele anda, né, e em determinado momento, ele volta à posição inicial. Momento, agora em determinado tempo, realmente. Então, aí a gente chega com a definição de período. Período é o intervalo de tempo que a oscilação de um elemento começa a se repetir, tá? Então, é o tempo que eu gasto para andar um comprimento de onda, ou seja, fazer um ciclo, eu chamo de período. E ele é a unidade de medida em segundos, já que é o tempo e a gente trabalha com o sistema internacional. A gente vai ver depois, com mais detalhes, como é que surge essa relação aqui. Mas, a princípio, eu já posso dizer que a frequência, que é o que nós já discutimos antes, ela é igual ao inverso do período. Então, quando a gente tem um gráfico do comportamento da oscilação em função de X, esse gráfico, esse tamanho que se repete um ciclo, ele nos dá distância aqui, ele nos dá o comprimento de onda. Quando eu tenho um gráfico representando a minha oscilação da onda, né, e que ele está em função do tempo,
esse agora, quando a gente pega um ponto e espera ele se repetir, agora aqui a unidade de medida é tempo. Então, aqui nós temos o período, certo? Então, assim, se o deslocamento em y, né, de um elemento de onda na posição x e no instante t, ele é conhecido, ele pode ser escrito da seguinte forma, né? A minha oscilação, ó, em y, que é em função da posição e do tempo, x e t, é igual à amplitude máxima da onda, seno de kx mais ou menos ômega t, onde daqui a pouco nós vamos falar mais sobre o k, que é o número de onda, e o ômega, que é a minha frequência angular, tá certo? Esse sinal mais e menos, ele diz exatamente para que lado a onda está viajando. Se esse sinal for negativo, a onda está se deslocando para o lado de x que é positivo, ou seja, para a direita, né? Nesse meu eixo aqui, ó. Tá? Então, se o sinal é negativo, a onda está viajando para a direita. Se o sinal for positivo, a onda está viajando o contrário, para a esquerda. Tá? Então, é importante você entender o significado desse sinal aqui. Então, mas por que, para representar uma onda, a gente utiliza essa função, né? Uma função trigonométrica, a nossa função seno. Vamos pegar a nossa função seno aqui, dar uma olhada nela. A gente lembra, quando a gente estudou funções trigonométricas, né, que o seno ele é gerado de um círculo de raio igual a 1, né? Então, a gente pega um ponto M aqui e a gente vai fazer esse ponto M partir aqui do ponto A, que a gente chama de zero, e dar uma volta completa, variando aqui o meu ângulo X, né? E quando a gente faz isso, esse comportamento do M, eu vou ter a minha função seno, né? Que a função seno é o que? Cateto oposto sobre hipotenusa, não é isso? Vai surgir, então, essa função, olha, à medida que eu mudo de ângulo aqui, 0, 45, 90, né, 180, 270 e volta para o ponto inicial, observa que a minha função seno, ela, ela vai se repetir, né? Ela tem esse comportamento muito parecido, ó, com o comportamento visual da nossa oscilação, né, da formação da nossa onda, tá? E aí, a gente vê que o seno, olha, de 0 a 2π, ele tem um ciclo, né? O ponto M vai de 0 a 2π, ele tem um ciclo. A partir do segundo ciclo, ele se repete, a função seno se repete. É por isso que essa função seno, ela é bem bacana para representar a nossa onda. Também poderia ser a função cosseno, mas por convenção, nós vamos usar a nossa função seno aqui representando a nossa onda. Então, assim como um círculo se repete a cada 2π, ou seja, uma volta de 360 graus, né? Nosso seno se repete, a função seno também se repete a cada 2π, tá certo? Lembra lá do nosso desenho. Se eu dou um ciclo aqui, do ponto A, volto para o ponto A, eu tenho, então, aqui essa função de 0 a 2π. Se eu fizer mais uma volta aqui, um segundo ciclo, agora eu vou ter essa repetição da função seno. É isso que eu quero dizer. A cada 2π, ó, 0 a 2π, a cada 2π eu repito a minha função, tá certo? E a gente vai usar essa realidade matemática da função seno para daqui a pouco a gente definir, então, número de onda e frequência angular. Mas, por enquanto, a gente para por aqui.